Wi-Fi, no copyright. Aqui, quero esse daqui. Bom pra vocês e bom pra mim, eu espero. Ainda tá muito alto. Ué, mas eu abaixei, mano. Era pra tá baixinho. Caraca, tio. What the fuck? E a rede tá ruim. Tá, agora eu acho que tá de boa. Dá pra ouvir uma musiquinha de fundo. Ué? Que bosta foi essa? Ah. Não era isso que eu queria, velho. Pode dar copyright. Deve ser esse aqui. Esse aqui deve ser legal. Ah, eu tinha colocado. É bacana assim. Vamos lá. A internet tá boa. Vamos voltar aqui pra parte da introdução. Se eu não me engano tá tudo ok aqui. Ou será que caiu e voltou? Ai ai. Fechar as atividades, tem como monitorar. Não tem sobre a qualidade não? Não tem sobre a qualidade da transmissão. Ah, tem 2 minutos que eu tô verificando a questão do áudio aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, o vídeo tá razoavelmente bem. Não tá tão ruim assim. É, caiu e voltou a transmissão. Mas tá ok. Eu vou testar um pouquinho. Se aparecer muito negócio de cair e voltou a live, eu fecho a live aqui e depois eu volto. E como é que tá contando que eu tô com 20 follows, velho? Eu não tô com 20 follows. Eu não tô com 20 follows. Ah, velho. Ai, ai. Deixa eu vir aqui para cá. Pera aí, né? Vamos com calma, de boinha. Por que você tá contando que eu tô com 20? Aqui tá contando que eu tô com 11, velho. Ele atualizou? Mas eu não tô com 20 follows. Metas. Copia. Estudando. Eu não tô com 20 follows, mano. Pera aí. País, beleza. Eu estou com 9.
É isso. Segunda twist é isso. A internet piora um pouquinho, depois volta. Beleza. Tô vendo o chat aqui, galera. Se vocês sentirem alguma coisa ruim, me dá um feedback aqui, tá ligado? Já tá com o nome aqui atualizado? Aparentemente sim. Deixa eu salvar de novo. Só pra mostrar. Beleza. E eu tô com 9 follows, bonitinho. Eu posso deixar aqui para poder brindar luz de retorno. E beleza, agora vamos para a parte que importa. Bem pessoal, sejam bem-vindos ao canal Presidente Bolinho. E este que vos fala é o futuro Presidente Bolinho. Agora no pequeno dilema que eu estou aqui fazendo um curso, que no caso é um curso sobre Linux, disponibilizado pela própria Linux Foundation em parceria com a edX, que é a plataforma que distribui o curso. E eu decidi fazer esse curso para poder obter um pouco mais de conhecimento sobre o Linux e também poder melhorar minhas habilidades com Linux e ingressar um pouquinho mais no background do sistema. E quem sabe mais pra frente, segundo o curso, né, ser capaz de poder criar uma versão Linux para mim, para as minhas necessidades. Segundo o curso também, com esse tipo de conhecimento não vai me faltar oportunidade no mercado, porque existe Linux em todo lugar e muitas pessoas precisam de programadores Linux. E agora eu vou ficar olhando para lá, vou ficar olhando para cá, vou ficar olhando para cá, para muitos lugares. E beleza, o objetivo principal da live é praticamente estudar aqui, apesar de que o começo do curso é bastante chato. Se você participou das últimas 2 lives, você pode ter percebido que é bem chato. Bem, pelo menos pra mim que já tenho esse conhecimento básico. Mas vou continuar os estudos aqui, vou me aprofundar no assunto. Se vocês tiverem algum tipo de curiosidade, se quiser saber a respeito do curso, é só comentar aí que eu vou estar acompanhando aqui e vou fazer uma tradução meio que por cima do assunto pra vocês. E vamos que vamos. Já vi essa introdução na última live e a gente vai passar direto pro conteúdo aqui. Beleza? Já tô online. Que massa, mano! Tá, eu espero que seja massa. Por exemplo, a gente vai melhorar o display, data e tempo, usando o System Settings do painel. Ah não, pera, esse aqui é bem básico. O que eu achei legal foi a parte da conexão aqui, usando Network Manage. Mas talvez eu esteja me empolgando cedo demais. Ah sim, essa live está acontecendo desse jeito porque eu estou fazendo um piloto, já que o sistema operacional recomendado é o Linux para poder fazer esses estudos. Não é obrigatório, mas é recomendado. Então, por causa disso que eu estou utilizando o Linux Mint para poder fazer a transmissão, para poder pegar a tela daqui e, com isso, poder mostrar como é que vai ser o meu estudo, como é que vai ser a parte prática, se eu chegar nela. Tem esse pequeno problema. E eu tô comendo. Tá. Beleza, aqui é a parte da configuração.
São as coisas básicas aqui também. Posso utilizar o Dynamic Toolkit para poder fazer isso aqui. As extensões. Não entendi. Massa, obscuro. Bacana. Aí eu vou ter que pesquisar pra ver como é que funciona. Tá, a parte do display. Ah, isso é interessante. Isso é bacana, velho. Porque, tipo, 11 minutos aqui de duração. Deixa eu ver como é que tá aqui. Agora eu vou sumir, hein, gente. E eu... sumi! Tô com um pouco de delay aqui também. Mas é isso aí. Tô dando uma olhada pra ver se a conexão tá boa. A conexão aparentemente está boa. Voltei. Tá. Clicando em configurações, dispositivos e displays. Aí tem as configurações mais comuns para a mudança da aparência do desktop. Ô, louco! Day 7, que eu também que de... Beleza. Para usuários mais avançados. Eu quero me tornar um desses usuários avançados. A respeito do Linux. Pois é, mano. Vamos lá. Beleza, sobre múltiplos monitores. Beleza. Agora a gente tem um vídeo. Então vamos dar uma pausa na música. Espera só um tempinho. Água. Água tá aqui. Não sei se o microfone pegou. Deixa eu botar a música pra vocês aqui de novo. Enquanto eu vou dar uma olhada aqui. Pera aí.
Voltei. Vou dar uma olhada lá fora e, tipo, tá trovejando. Ah, deixa eu calçar meu chinelo. Vou sair de novo. Voltei. Caraca, já tem uns 15 minutos isso, mano. Uns 15 minutos. Aqui. Agora sim, a gente vai dar uma pausa na música. Aqui. E eu acho que eu vou ficar no PC de mesmo. Vamos ver algumas coisas no Let's get started on managing system and display settings in OpenSUSE. To change the screen resolution to 1024 by 768 in OpenSUSE, on the OpenSUSE desktop at the top left corner of the screen, click Activities. Type Settings in the search box. The Settings icon appears. Click the Settings icon. The All Settings window appears. Click the Displays icon. The Displays window appears. Select the display ID to set the resolution. From the resolution drop-down list, select 1024 by 768. Click Apply. A confirmation message is displayed. Click Keep Changes. Massa. Outro? Vamos pausar muito de novo. To change screen resolution to 1024 by 768 in Ubuntu, on the left panel, click the System Settings icon. The System Settings window is displayed. Click the Displays icon. The Displays dialog box is displayed. From the resolution drop-down list, select 1024 by 768. Click the Apply button. A confirmation message is displayed. Click Keep this configuration. Massa. Tem mais vídeo? Não. Então a gente pode vir aqui e pode colocar a música para rodar. Agora é sobre a data. Cara, isso aqui vai ser tudo pela GUI. Opa! Opa! Talvez a gente tenha algo interessante aqui, mano. Talvez, só talvez. Ah, é, né? Tem tema claro aqui. Sumi! Ah, dá pra me ver agora. O problema é que eu vou ficar cego. Na humilda, the problem é que eu vou ficar cego. E um sussurro. How's it going, Paul? What's happening? Release Paul McCartney. See his new music video. Propaganda. Tá. Ok. Isso eu não sabia. Deve ter no Windows também. Ah, não vou fazer assim não. Ajustar a hora. Não precisa, tá ajustadinho. Ó. Inclusive falta 10 minutos pra eu poder tomar meu remédio. Ah, não mostra, né? Acho que não vai mostrar.
Como é que tá? Resolution. Tá de boa. A conexão tá boa, não caiu nada. Eu vou poder desligar meu celular por enquanto. Olha aqui, eu posso dar uma esticada no Zapson. Deixa eu ver se eu sumo quando eu abro o Zapson. Acho que não. E o Zapson nem abre. Caso tenha alguma coisa importante, esteja alguém morrendo, essas coisas do tipo, sabe? Falta 10 minutos pro meu remédio. O Marco Bruno tá streamando agora. A internet caiu. Acho que por isso. Aí tá só contando. Ai. Voltou. Beleza. Isso aqui não é importante. Olha, mas o que é mais legal é ver aqui e não aqui. Gente, notebook tem VGA. Nossa. Opa! Deixa eu ver se o neto tá pegando. Não. Deixa eu adicionar. O terminal. Depois eu configuro isso direitinho. Deixa eu tirar o Firefox. Deixa eu tirar o terminal. E vamos colocar captura de janela. Agora sim. Vocês estão me vendo ainda, mas daqui a pouco eu faço a transição. Agora tá massa. Vocês estão vendo o estúdio, tudo bonitinho. Consegue ver o Firefox e consegue ver o terminal agora. E eu consigo ter o retorno todo aqui. Aí vocês, por exemplo, podem ver a minha tela baixando e subindo. Falta 4 minutos, verdade. Tá. Terminei de comer. Agora vamos poder focar pra valer. Só um minuto que eu vou deixar na pia. E escovar os dentes. Espera-me.
Caiu. Deixa eu ver se a live em si não caiu. Deixa eu ver. Caraca, eu pausei a música. Ah, que chato. Não, não parei. A internet parou? Ué. Deixa eu atualizar aqui. Errou tudo. Aí. Não parou. E não tem áudio do desktop. Era pra ter música. Tenho certeza que deixei a música tocando. Por que não tá saindo música aqui? Ah! Olha essa música mesmo. Pera aí. Deixa eu parar aqui. Deixa eu vir aqui. Editor.com. Pelo visto aqui tá carregando de boa. Lo-fi no copyright. The world is redeployed all the time. Who makes it happen? Bugou. A música simplesmente bugou. Deixa eu diminuir você. Como é que tá aqui? Tá bacana. Então, vamos aqui. Agora sim, finalmente a gente vai começar a prática no terminal de comando. Obrigado, curso, por isso. Tá. E o que a gente vai aprender? A gente vai aprender como pegar a atual resolução do desktop. Beleza, tem alguma coisa temporária aqui. Isto aqui eu preciso mexer porque tá me incomodando. Nossa. Ai, velho. Mesa pequena, bicho. Preciso deixar aqui. Eu vou atualizar aqui de novo. Tá massa. Consigo digitar aqui? Consigo. Beleza. O código em questão é esse aqui que a gente precisa digitar. XTP info. Isso aqui eu não sei o que faz. Grep it também não sei o que faz. E aqui a gente conseguiu puxar as dimensões. Beleza, a gente conseguiu pegar as dimensões do monitor. Massa. Finalmente, velho. Eu acho que tá começando, gente. Acho que tá começando. Acho que tá começando a ficar interessante. Deixa eu ver. Isso aqui teria como fazer por linha de comando? Não. Não quero fazer isso não, mano. Meu Johnson deu uma bugada forte aqui. Eita, poxa. Ok, terminamos o primeiro contato. Essa primeira parte. E agora vamos continuar aqui para a configuração de rede. Ai, que massa! Ok.
pular a propaganda. Obrigado. Beleza, isso aqui a gente precisa entender. Que toda distribuição Linux tem uns arquivos de configuração de rede, mas o formato dos arquivos e as localizações podem ser diferentes dependendo da de uma distribuição para outra. Editando na mão, esses arquivos podem ser manuseados em setups complicados, mas isso não é muito dinâmico ou fácil de aprender de usar. Entendi. Wiring wireless. Não vai abrir esse meu de Tá, nessa sessão você vai aprender como manusear as conexões de rede, incluindo a wireless e a wireless connections e a mobile broadband e VPN connections. Caraca, mano, eu acho que agora tá começando a ficar legal, porque a gente vai começar a aprender sobre VPN, por exemplo, velho. Olha que coisa show. Tá, a wireless e a wireless connection. Não é que era uma configuração manual. Tá, beleza. O DHCP já vai fazer toda a configuração pra gente. Caso não conheça, o DHCP é um protocolo de rede utilizado nos servidores de internet. Que ele pega e gera, por exemplo, o endereço IP automaticamente para a máquina. Aí a gente vai ter configurações estáticas aqui, ó. A gente vai ter configurações estáticas aqui que não usam DHCP. E a configuração da DHCP, configuração manual, pode ser feita facilmente através de gerenciador de rede. Que massa! Se puder, não sei se o Mint permite isso. Beleza. Legal. Beleza, isso aqui é o básico. Aí agora bora aprender como configurar, mano. Vamos ver se vai ser muito difícil. Tá, a gente pode diminuir o menu, a configuração vai, tem vezes que você verifica aqui e seleciona. Depois a gente para as configurações setup. Vira isso aqui melhor, eu acho que configurações. Tá, eu acho que isso aqui não vai ser no terminal de comandos, esse tipo de coisa assim, vai ser mais na GUI. Vamos dar uma pausa aqui para poder assistir. Vamos lá, galera. Let's demonstrate how to control wired and wireless network connections on a Red Hat 7 system. If I click on the upper right hand corner, for instance, if I want to look at the wired connection, I can just scroll down to the wired connection. Then wired settings, and it asks me for my password, the root password, because it wants to have a super user only control network connections. And you'll see I have a 1000 megabit connection. If I click on the gear icon, I can control the settings. On the details first screen, it says it connects automatically when the system starts and all users can use it. On identity, I give what the name of the interface looks like, not the name of the system. In older systems that would have been ETH0, ETH1, etc., but as we will discuss later, newer systems have these more complex names. Under IPv4, we control the basic Internet Protocol systems settings. Most of the time, you'll leave it alone at automatic DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, where the system figures out its address from the server, etc. If you understand how the importance of manual settings, you can specify an address, a net mask, a gateway, you can select a particular DNS server, and you can specify routes to certain addresses. If you understand those concepts, this is where you would go to control all that.
We're not changing anything, so I'll just hit cancel. Now if I want to control Wi-Fi settings, I could go back to that upper right corner, or I can just click on the Wi-Fi setting here, and once again it's asking me for the super user password. These are the different wireless networks that are available at the moment. They all have locks next to them, means they require a password. This is the one that I'm actually on, Kuche, the first one. And if I click on the settings there, once again, it's going to ask me for my super user password. And I see essentially the exact same settings I had on the wired connection. The automatic startup, as other people use it, the identity, and whether I want to use DHCP or set things manually or not. So that's all there really is in the graphical interface to control basic network connections. It's rather simple, and it looks the same on all recent Linux distributions. Ok, foi o que eu pensei. Foi exatamente o que eu pensei. Foi tapeado. Na verdade, eu me auto-tapeei, né? Porque eu criei expectativas. Criar expectativas em cima de algo não é uma coisa boa, independente de que seja. Mas legal. Isso aqui vai ser só na parte de interface. Gerenciando. Bem básico. Vamos para o próximo. Instalando e atualizando softwares. Vou ter que isso mais pra frente. Vamos esperar. Beleza, a live caiu também. Por quê? Porque a internet caiu. Carregou aqui agora. Provavelmente deve ter conexão e já pegou. Daqui a pouco a live volta. Como por exemplo agora, mas o meu navegador Google. Ok. Estamos de volta. E olha que só tem 11 minutos de estudo propriamente dito. Cada pacote de distribuição nível providencia uma peça do seu sistema. O computador C, eu gostei muito de como os projetos e tudo que eu gosto. SSL. Bacana. Isso é muito importante para mim. Essa última parte aqui, principalmente. Nesta sessão, você vai aprender como instalar e atualizar softwares no Linux usando o Debian Package System, que no caso é o instalador de programas, e o RPM Package System. Porque eu não sei como fazer isso. Eu baixo os pacotes e não sei como gerenciar isso direitinho. Não sei como extrair, onde colocar. E eu espero que não seja somente pelo... desse pelo apt.
Eu pensava que ia ser aqueles pacotes baixados, ué. Tropical é a Ah, bom. criatividade que só o Brasil tem. Que Tropical é devassa, uma triste. cerveja Eu refrescante e fui fácil de... tapeado. De novo, eu me auto-tapeei. Não é culpa do curso, é a minha culpa. Mas, vamos lá. O DPKG é o... tá. Ele é alguém. Alguma coisa. Você pode instalar, remover e buildar pacotes. Ok. Para sistemas baseados em Debian, o High Level Package Management Systems é o Advanced Package Tool, APT. System of Utilities. Geralmente, enquanto cada distribuição com um Debian Family que usa apt, isso cria a nossa interface um pouco disso. Tá, tem algumas variações disso, como por exemplo o apt, o apt-get, o aptitude, synaptic, o Ubuntu Software Center, o Update Manager e etc. Através dos repositórios apt são... normalmente os repositórios apt são geralmente compatíveis com cada um deles. Os softwares, eles contêm geralmente... tá, essa parte não entendi. Tá, muitos repositórios objetivam distribuições particulares como o Ubuntu e aparecem em distribuições de softwares com múltiplos repositórios para suportar múltiplas distribuições. A demonstração usando o Software Center vai mostrar isso mais tarde. Logo depois desse do próximo capítulo, por exemplo. Tá, aqui a gente está aprendendo sobre os instaladores. O pessoal responsável por poder colocar os programas dentro da distribuição Linux. Tem o RPM, que é o Red Hat Package Manager. Enquanto iniciador de pacote popular nas distribuições Linux. E ele foi desenvolvido pela Red Hat e adotado por um número de outras distribuições. Uma quantidade, incluindo SUSE, Mageia, CentOS, Oracle e outros. Esse Mageia eu não conhecia. Diversas distribuições Linux. Mageia. Já tem o Mageia 7.1. Olha que legal. Na verdade eu acho que eu já vi esse Mageia. Eu quero ver imagens. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção é a interface. Instead of solving the same problem over and over again. Orbs from Circle CI. Na parte de documentos. Tá, vamos ver aqui. Mageia 7. 7.1 para ser mais exato. 7.1. Caraca, já tem um outro chegando. Olha que legal. Parece que ele usa interface do canônico. Esse aqui. Mano, pelo visto só baixando pra poder excluir. Pra ver se é bom. Opa, tem esse aqui, 7.1. Ó. Caraca, ele vai ser uma interface bem mais bonita. Acho que eu vou testar ele depois, velho.
tá chovendo aqui, a gente de boa. Nossa, o que no 5.9. De quando é isso aqui? Caraca, dia 14 agora, velho. Uou! Tá, peraí. Beleza, depois eu vou olhar direitinho sobre ele. Achei bastante interessante. Magia. Deixa eu ver se o Diolinux já fez algum vídeo dele. Deixa eu olhar aqui. Magia. Isso foi há um ano. Legal. Teve um ano que ele fez. Olha que massa. Rapidão, mano, rapidão. Pelo menos se quer daqui não. Beleza. Voltei. Agora, como eu cheguei no Magia, eu não sei. Ah, lembrei. Por causa da recomendação aqui. Beautiful. I'm in charge now. The CEO. What's your secret? We're going to fill the pie chart. 100% total. Bacana. Aí tem o Yast da Suzy. Another set of toes. Yast. E agora a gente vai para um vídeo.
E eu já tô com muito sono. De estudar We só are now esses going to demonstrate minutinhos. basic software package management on a CentOS Mano, 7 estudar à system using noite the não é graphical pra mim, interface. não. The easiest way to do this is to go to the Applications menu in the upper left corner, Mas scroll agora down to eu System tô de Tools, and then go over to férias. Software. And this lists the different kinds of software that's on the system, organized by category. It's a pretty minimal interface, but quite useful. So, for instance, on desktops, you see I could have GNOME, E estudar durante o XC, dia. etc. There are different possibilities. And these are the packages that are associated with these different desktops. If I want to search for a particular kind of package, let's say I'll look at the GNUplot, G-N-U-P-L-O-T. It's searching the database on the system. And it found here with the check marks I've already installed GNUplot and Beleza. GNUplot.com. Não tô Suppose I want entendendo to muita install coisa. the documentation package, which is a simple but small package. So here, GNUplot-doc. So I clicked on that. I said apply changes. It's asking me for the root password because I'm installing software. And then it did that very quickly. It's a very small package. If I want to remove it, then I can just uncheck the box here now and click apply changes. And it's going to ask me to okay, that is what I really wanted to do. If it required any other software packages to be removed at the same time, it would let me know about that now, just as when I installed it, if it required other software packages to be installed to enable this to run, it would have told me that too. So I'll just say continue. Once again, it's asking me for the super user's password, and it's done. So that's all you have to do to easily install or remove just a single package on the system from a graphical Eu vou interface. conseguir terminar só um capítulo, mano. Ih, acabou. Ah, não, Ira, mano. Eu tô, tipo assim, nas últimas, velho. Puta que pariu, mano. Ah. We're now going to demonstrate software package management from a graphical interface using the OpenSUSE Linux distribution. The tool we want to use for doing this is YAST, Y-S-T, and there's two different ways I can reach it. If I have the GNOME shell extension installed, which shows the applications menu, which doesn't come by default, I can go down to Systems Tools, and then go down to YAST. Or I can always go up to the upper right-hand corner, click on the tool icon, and then at the bottom here on the system, click on YAST. It will want the root password, because I'm going to manipulate what's installed on the system. And so if I go to Software, I can go to Software Management. Now, the first thing that YAST has to do is study the system and get a database of every possible package. So you can look at the packages on the system in different ways. You can look by what's called RPM groups. So here's all the games are grouped under amusements. I have applications, development, and all different kinds of development subcategories, tools, documentation, etc. Or RPM groups, that is RPM groups. Okay. Yeah, or I can look at package groups, which maybe is a little more intuitive. So I could click on, let's say, multimedia and see all the different programs that are involved in dealing with multimedia. Suppose I want to install something or inquire as to where something is installed. I can click on search and type something in here. I'll type GNUplot, and I bring up quickly all the different GNUplot programs there are. The main one you see has a check mark in the box. That means it's already installed. I will decide to install GNUplot.doc, which is a small documentation package. And then in order to do the install, I will click on accept. And it will go ahead and do it. It's a pretty small package. It doesn't take long. If it needed some other packages to function, it would have installed them at the same time. So now I'll say continue. And if I want to remove it because I don't really need it, I'll type that in the search again. And then I click on here until I get an X for removal. And then I say accept. And it's removing it. So that's all I had to do some basic package installation and removal under GNOME software with OpenSUSE. Pretty simple. Muito obrigado pelo seu conhecimento, senhor. Mas não é muito. Ai, velho, iniciador de pacotes. Eu pensava. We are now going to demonstrate package Seria algo management from a graphical baixado, interface entendeu? Ubuntu 1804 Bionic Beaver.
There's a default software management tool Agora eu tô com muito that sono, comes velho. called Ubuntu Software Center, which you get by clicking on this box here over on the left-hand side. But it's rather deficient in being able to find packages which are in the normal packaging system. It tends to do better at searching for things that are externally available. A better interface, and a rather old one, is called Synaptic. But first we have to install it, so we click on the search box up here, and we type Synaptic. And there, it found it. It's the first thing here, so let's just click on that and say install. It will require my password to install this package, and it should be pretty quick. And then I will kill, by clicking on the upper right-hand X here, I'll kill the Ubuntu Software Center. And then, if I want to launch Synaptic, there's a number of ways I can get at it. One way is to click down here in the lower left under Show Applications. And I can click on it right here, or I could type Synaptic in the search box. Once again, it's asking for my password. Because we haven't run it for a while, it didn't take any time to start up. Sometimes it takes time to start up. So here on the left, we have listed all the packages on the system, and on the right here, it would show the status. Now this is a list according to category. So for instance, under editors, we see all these different versions of Emacs, LibreOffice. I'm sure if we go further down, we'll find VI in its various forms, Nano, all topics we will talk about later. If I want to search for a particular package to install, I can do that by hitting the search icon. And so for instance, one program that might be useful is called GNU Plot. So I'll type it in there. And it actually brought up a bunch of things because it's not just searching on the name. But if I scroll down some, there it is, GNU Plot. I can see it's already installed because it's got the green in the box here. If I wanted to install, let's say, the documentation package that goes along with it, I can click here and say Mark for installation. If there are any other packages that needed to be installed when I did this, it would come up at that point. I can say Apply, and then it will install it. And this is not a big package, so it's pretty quick. And it's done. And then once it's done, I will remove it, since I don't really need it. So I can go back down here, and I see GNU Plot Doc. I'll mark for complete removal. That means get rid of any configuration files I might have configured while I was using it, etc. And mark Apply again. And that little X here means removal. So I just say Apply. So Synaptic only searches for packages which are already in the databases that Ubuntu understands, while the Ubuntu Software Center will go to some more external resources. So that's a quick demonstration of software package management from a graphical interface in Ubuntu. Later we will show more. É complicado, velho. Nossa senhora. Só pra constar, por algum motivo do além, eu acordei. Isso aqui eu sei fazer. Preciso. Eu não tenho. Preciso. Mano, não, humilde. Disse acabou, velho. Porque já aprendeu tudo. Aí acabou. Nossa senhora, velho. 1 hora pra poder aprender isso tudo. Sim, aprendi a fazer isso. E posso controlar assim pelo painel. Isso aí também eu posso fazer. Aplicativos padrões ou aplicativos rotineiros. Pois é. Bem, galera, eu vou encerrar a live por aqui. Eu não tô aguentando. Eu dormi até as 4 horas da manhã de hoje e simplesmente não quis mais dormir. E comecei a configuração aqui do canal da Twitch. Essas partezinhas aí eu fiz hoje mesmo. E agora eu tô indo dormir porque eu tô com muita preguiça depois de ter sentado aqui pra estudar. E eu vou aproveitar o motivo que tá acontecendo aqui também, sabe? Mas amanhã vai ter live de novo, principalmente agora porque eu não estou trabalhando, estou de férias. Então o conteúdo vai ter bastante aqui pro canal, principalmente sobre estudos, porque eu gosto mais de estudar durante o dia e mais especificamente na parte da manhã. E é isso, gente. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Até mais e partiu para uma próxima. A live não ficou tão ruim no final das contas.